Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos assistem. Como eu combinei na quinta-feira, hoje, nesta manhã de domingo, eu quero falar um pouquinho sobre o livro do John Piper, que saiu agora, em 2020, ainda está em e-book, você pode baixar pela internet, está livre para você baixar em e-book, e ele escreveu sobre o tema O Coronavírus e Cristo, e ele trabalha ali uma experiência que ele teve com um câncer, e em um determinado momento da sua vida, ele recebeu uma frase no seu ouvido de Deus falando, né, dizendo o seguinte: John, quer você morra ou viva, eu estarei ao seu lado. Isso mexeu com ele, e diante dessa pandemia que estamos vivendo, ele escreveu aí este livro baseado nessa experiência dele com uma doença terrível que é o câncer. E é um livro bem interessante, eu aconselho a você a ler. E se você não conseguir achar, me mande uma mensagem que eu mando para você em PDF, para você aproveitar aí essa quarentena e ler um livro. Soberano sobre tudo. Este é um título do 4º capítulo do livro do John Piper, O Coronavírus e Cristo. E nesse capítulo, ele usa uma expressão bem interessante, que é a expressão providência agridoce. Nós vamos tratar desse assunto agora. Vamos orar mais uma vez nessa semana para a gente poder fazer esse estudo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, e os irmãos e nossos amigos estão reunidos nos seus lares, para podermos, mais uma vez, estudarmos um tema baseado na Tua Palavra e aprendermos sobre esse tema para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O que significa agridoce? Agridoce, ele é um adjetivo de 2 gêneros. Ele tem simultaneamente o significado de amargo, doce ou ácido. Então, o John Piper ele usou essa expressão experiência agridoce quando ele viveu essa questão do câncer na vida dele. Ele conseguiu destacar nessa experiência amarga que é o câncer, algo doce para a vida dele, em que Deus estava operando. Essa é a ideia, porque ele usa essa expressão, experiência agridoce. Descrever algumas obras de Deus como amargas não é uma blasfêmia. A gente tem alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, Naomi, ou Noêmia, ou Noemi, né? A sogra de Ruth, ela perdeu o marido, ela perdeu 2 filhos e uma nora por causa da fome e do exílio. Aí ela disse assim, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando. Era um fato simples e terrível, mas era um fato. E a providência agridoce não é uma depreciação dos caminhos de Deus, é uma descrição, diz John Piper no seu livro, no 4º capítulo. Eu estou aqui fazendo aquele mesmo esquema, né, da mentoria
Lembra dos nossos estudos de quinta-feira sobre a família? Vamos retornar assim que isso tudo acabar. Então, hoje o nosso mentor aqui é John Piper. Uma outra coisa que John Piper menciona, já agora no capítulo 2, é que a doçura da palavra de Deus não diminui no meio das providências ou no meio das experiências agridoce. E lembrando que o título do livro é O Coronavírus e Cristo. Nós estamos vivendo uma experiência amarga, uma experiência difícil nesses dias que estamos parados aí por conta desse coronavírus. Mas essa experiência amarga não diminui a doçura da palavra de Deus, que nos diz que Deus nos protege nesses dias. Ela não diminui, diz John Piper, se não tivermos aprendido o segredo de, abro aspas, entristecidos, sempre alegres, fecho aspas, registrado em 2 Coríntios 6, versículo 10. A soberania de Deus, que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Nós conversamos sobre soberania e sobre vontade de Deus na quinta-feira, já como um preparo para a gente entrar nessa questão de hoje aqui, de domingo, sobre John Piper. O que Deus quer? Ou melhor, o que Deus quer, Ele faz. Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus. E John Piper, ele quer mostrar que isso é uma boa nova, que isso é uma boa notícia, que, na verdade, é o segredo de experimentar a doçura de Deus em suas providências agridoce, mesmo nessa situação em que estamos vivendo do coronavírus. E lembrando que John Piper viveu uma experiência difícil com o câncer e, de acordo com os seus comentários no livro, ele ainda está vivendo essas experiências, ele ainda tem dificuldades, mas a soberania de Deus, a vontade de Deus, o cuidado de Deus, mesmo nessas experiências agridoce, tem fortalecido a sua vida, tanto é que ele escreveu esse belíssimo livro. Dizer que Deus governa sobre tudo significa que Ele é soberano. Sua soberania significa que Ele pode fazer, de fato faz, tudo o que Ele decididamente deseja fazer. E aqui eu quero dar uma pausa, falar bem devagar aqui, porque John Piper traz uma ideia aqui bem interessante. Quando ele diz decididamente Deus deseja fazer, pois Deus, em certo sentido, deseja coisas que Ele não leva a cabo. O que é não levar a cabo? Ele ainda não terminou, ele ainda não concluiu, está em andamento. Isso me chamou bastante atenção, porque nós estamos passando hoje essa dificuldade do coronavírus. Essa é a ideia, nós estamos passando. Deus, Ele deixou que isso acontecesse? Sim, eu acredito nisso. Mas estamos passando. De repente, não é esse momento que Ele quer um outro momento, Ele quer acabar com esse negócio. De repente, Ele quer tratar com a humanidade, Ele quer tratar com o cristão, enfim. Essa expressão, né, que John Piper usa aqui, Deus ele vai fazendo as coisas, ainda não terminou, precisamos aguardar, precisamos entender o que Deus quer com essa experiência. Qual é o final disso, né? Confiar em Deus. Aí a gente vai para um texto de Lamentações, e nós já pregamos sobre esse texto, Lamentações capítulo 3,
Lá no versículo 32 e 33, Jeremias fala assim: ainda que entristeça alguém, falando sobre Deus, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O profeta Jeremias sente que, como se toda a sua dor emocional e física que ele estava sentindo naquele momento, fossem causadas por Deus. Ele não percebeu, a princípio, que o Senhor continua sendo seu aliado, não seu inimigo. Ele está desanimado, está angustiado e completamente abatido. A gente consegue ver isso no texto. A descrição que vemos é de um homem que está arruinado espiritual e fisicamente. Jeremias chega até a declarar que já está perecendo, está acabando as suas forças, está acabando a sua esperança no Senhor. A gente consegue identificar isso no texto. Isto é, ele estava emocionalmente morto, arruinado. A situação de Jeremias permanece até que ele toma uma decisão. Lembram desse texto? Trazer à memória o que dava esperança. Então Jeremias se levantou e começou a perceber e começou a pensar nas coisas boas que Deus havia feito em sua vida. E ele faz 8 declarações, eu gostaria de ler. A fidelidade de Deus é grande. De Deus vem seu pagamento. Bom é o Senhor para os que o buscam. Bom é resistir às calamidades. Bom é ficar sozinho no momento certo. Bom é humilhar-se diante de Deus. O Senhor não rejeita para sempre. E a 8ª, as misericórdias do Senhor são grandes. E este é um texto poderoso, pois em meio a uma calamidade, Jeremias toma a decisão de alimentar seus pensamentos com esperança de que Deus pode fazer alguma coisa para reverter a situação. E aí, John Piper entra nesse assunto, o mesmo assunto que nós entramos na quinta-feira. Ele fala sobre a soberania universal. Na quinta-feira, nós falamos sobre a vontade de Deus, a vontade universal. E John Piper fala sobre a soberania universal. E um texto de Isaías mostra exatamente quem é esse Deus. Diz o texto de Isaías 46, 9 a 10. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. A mesma ideia está na experiência de Jó, lá no Jó 42, 2, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Um outro exemplo, Nabucodonosor. Todos os moradores da terra, aquela experiência dele trágica, que virou um animal. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. No mesmo pensamento, o salmista diz em Salmo 135, 6, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Apóstolo Paulo, em Efésios 1:11, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, não algumas coisas.
e conforme o conselho da sua vontade. Quais são as considerações que nós vamos fazer aqui, baseado também no pensamento de John Piper? Não é uma época para visões sentimentais de Deus. E quando eu li esse título no livro, eu comecei a pensar que realmente é isso que tem acontecido. Uma visão sentimentalista de Deus sobre tudo isso que está acontecendo. E não é época para isso. O coronavírus foi enviado por Deus. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela e Ele trará o fim, se Ele assim desejar. Nenhuma parte está fora do seu domínio. A vida e morte estão em suas mãos. Na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça de Deus. Cada batida do nosso coração é imerecida somente pela graça de Deus. A vida e a morte estão, em última instância, nas mãos de Deus. Experiência de John Piper, e ele escreve isso. Em Deuteronômio capítulo 32, diz: vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém de minhas mãos. Em Tiago capítulo 4, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, versículo 15. Que Deus nos abençoe nessa meditação, nesse estudo desta manhã, que as palavras aí de John Piper e no seu livro possam nos fortalecer nesse momento de dificuldade que estamos passando, confiando que Deus está no controle de todas essas coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã de domingo. Que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia, nos guardando, nos protegendo, como sempre fez. Abençoe as nossas vidas, derrama suas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Te convido para hoje à noite, às 7h30, estaremos disponibilizando mais um estudo, mais um sermão, mais uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa edificação. Que Deus abençoe sua vida.